Hoje, 50 vilões icônicos de desenhos animados participarão do Jogo do Calamar. Só um vilão ficará com todo o dinheiro, então vamos conhecer nossos competidores. Bem-vindos ao Jogo do Calamar, vilões. Estamos animados para todos jogarem. A lista de jogadores de hoje é a seguinte: Sheldon J. Plankton, Mr. Burns, Carter Pilterschmidt, Mr. Crocker, Zim, Cotton Hill, Wile E. Coyote, Rei Gelado, Bill Cipher, Dr. Doofenshmirtz, Rob, Silco, Shigo, Mojo Jojo, Skeletor, Azula, Coringa, Sr. Frog, Slade, Gargamel, Garrett Bob Ferguson, Spinel, Destruidor, Cartman, Roger, Lord Hater, Belos, Tio Ruckus, Aku, Nuggle, Professor Calamitoso, Vlad, Homem do Omni, Vexus, Ren, Garoto Bling Bling, Chris McLean, Adam, Harley Quinn, Ed Big Head, Snaptrap, Amon, Bug, Evil Morty, Dan Backslide, Darcy, Bluto, Peach, Tom e Jerry, pois ambos poderiam ser considerados os vilões. As seguintes são as regras do jogo neste Squid Game. Solitário sem aliados externos. Número 2, sem armas externas, exceto equipamentos de sobrevivência. Número 3, sem magia. 4, habilidades naturais são permitidas. Mas agora é hora da carnificina que todos aguardavam. O primeiro jogo de hoje é sinal verde e sinal vermelho. Você pode avançar quando ele grita luz verde. Pare quando ele grita luz vermelha. Se o seu movimento for detectado depois, você será eliminado. Luz verde é um jogo de velocidade, agilidade e habilidades auditivas aguçadas. O objetivo é chegar à linha de chegada o mais rápido possível. Porém, se um jogador estiver tão focado na linha de chegada que não percebe uma luz vermelha se aproximando, ou se entra em pânico facilmente e se move ou tropeça quando deveria congelar, este jogo pode significar sua derrota. O grande vencedor é Roger. Este alienígena obcecado por Persona tem muitos poderes bizarros, mas o mais útil é poder viajar em velocidade quase luz. E isso é algo completamente normal para ele, entenda. Posso recuperá-los? Não, já os vendi para aquele cara. Mesmo se movendo quando não deveria, ele não conseguiria escapar facilmente da bala. Ou conhecendo Roger, ele simplesmente usaria alguém como escudo. O Sr. Sapo teria também um tempo bastante fácil. Ele parece ter velocidade e força sobrenaturais, se o seu icônico anúncio de campanha servir de indicador, e observe quão perfeitamente imóvel ele é capaz de ficar antes de partir. Tom e Jerry também sobreviveriam, pois já demonstraram cooperação quando necessário. Além disso, sua resistência física é notável, visto que estão acostumados a correr um atrás do outro com frequência. Também se destacam personagens com amplo treinamento militar ou experiência de combate, como Aku, Spinel, Omni-Man, Bill Cipher, Darcy, Shredder, entre outros. Além das vitórias óbvias, há algumas que podem surpreender pelo bom desempenho. O Tio Ruckus pode perder a cabeça ao ver como eles deixam, segundo ele, pessoas de cor entrarem no jogo do polvo, mas ainda conseguiria passar por esta rodada. O cara é forte o suficiente para enfrentar Rui usando Nunchakus. Você pensou que era o único que dominou a antiga e imortal arte do Nunchaku? Eu acho que ele consegue lidar com um jogo de sinal vermelho, sinal verde. Por fim, o último vencedor que precisamos citar é o Plankton. Considerando a derrota do Plankton no filme original do Bob Esponja, pensamos que ele seria pisoteado em meio ao caos. Mas por mais pequeno que ele seja, Plankton tem um atributo redentor para este jogo: intelecto. Ele seria esperto o suficiente para pegar carona com um dos concorrentes mais fortes, como a capa do Omni-Man ou a armadura do Destruidor. Como isso poderia ficar mais fácil? Infelizmente, alguns personagens estão se despedindo. O primeiro é um dos mais azarados do grupo, Ed Big Head. E cara, pobre Ed. Provavelmente ele está irritado por ser forçado a competir em jogos infantis como Verde e Vermelho, e o terror de estar sob a mira de uma arma só piora a situação. Fisicamente, ele está num nível inferior, e seria um dos candidatos mais prováveis para ser o escudo humano do Roger. Apesar de ser extremamente malvado, o Sr. Burns é tão frágil que não há como ele sobreviver a essa rodada. Seu coração mal bate, então um jogo de playground de alto estresse seria suficiente para matar este velho. Uma perda menos óbvia é a de Chris McLean. Infelizmente para Chris, Chef não está aqui hoje, e nós achamos que ele seria um dos primeiros a sair quando a pressão aumenta, uma vez que ele está do outro lado da cerca do desafio mortal. Bling Bling Boy é outra eliminação precoce. Se ele usasse suas armas e ostentação, certamente sobreviveria a algumas rodadas na competição.
Mas sem todas essas coisas, Bling Bling Boy realmente não tem muito a seu favor, além de sua boa aparência, o que infelizmente não vai ajudá-lo neste concurso. Eu gostaria que ele pudesse durar mais, mas infelizmente não podemos dizer que o Zin sobreviveria a isso. Como outro alienígena no concurso, Zin não hesitaria em usar os demais como degraus rumo à vitória. Zin, no entanto, tem o tamanho de uma criança pequena, possui muitas fraquezas, não tem muitos poderes além de armamento e, o pior de tudo, tem habilidades de escuta terríveis. Sim, é o Zin. Ele caiu de não é? Eu disse que era! Cara, você tem um problema com... Ouvir sim. Não é? Por pouca culpa própria, Rob tem que dizer adeus a seguir. Devido à sua aparência instável e falha, os sensores perceberiam seu movimento, por mais imóvel que ficasse. Então parece que Dr. Wrecker não vai ter tempo para fazer jus ao seu nome. Por fim, muito por culpa dele mesmo, Ren está fora. Diferentemente de Rob, Ren conseguia se controlar e ficar imóvel o bastante para não ser detectado. Ele também é extremamente impaciente. Quando algo aterroriza, irrita ou perturba Ren, ele rapidamente deixa todos ao seu redor saberem disso, significando um longo sono do qual não acordaria. 43 dos 50 jogadores. Próximo jogo, Honeycomb. Os jogadores devem recortar a forma de seus biscoitos. Quem quebrar o biscoito ou esgotar o tempo será eliminado. O jogo do Mel Ameixa exige paciência e mão firme. Você precisará cortar uma forma neste delicioso biscoito. Muito tremor ou pressão poderia causar uma quebra fatal. Assim, nossos competidores precisarão ter foco o bastante para recortar a forma sem quebrá-la por acidente. Primeiro, Jerry é um favorito. Ele é um rato de desenho animado, então roer pequenos pedaços de comida é natural para ele. Jerry conseguiria roer qualquer formato necessário para vencer e ainda teria tempo de provocar o Tom durante o processo. Personagens pequenos como Plankton e aqueles com boas habilidades mecânicas como o Dr. Doofenshmirtz, Sr. Crocker ou Silco também teriam facilidade. Tenho certeza de que este último gostará de ver uma agulha que está entrando em algo que não seja o seu olho. Adam pode não ser do tipo paciente, mas ele compensaria isso com sua experiência. Com ou sem poderes, Adam era um anjo de alto escalão encarregado de manter o inferno em seu lugar. Eu acho que ele poderia esculpir uma forma em um biscoito. Ameaças de outro mundo seriam capazes de... lidar com uma tarefa simples como essa também, particularmente Bill Cipher e Darcy, que achariam esculpir biscoitos bem fácil comparado ao que estão acostumados a possuir, manipular. Acostumados! Finalmente, Cotton Hill teria uma época surpreendentemente fácil. O que temos aqui? Uma piada sobre cozinhar dedos do pé. O homem viveu e prosperou sem canelas durante a maior parte de sua vida. Ele tem muitas histórias sobre seu tempo em campos de prisioneiros japoneses, capaz de usar qualquer recurso que pode para sua vantagem. E ele também matou 50 homens. Deve estar muito orgulhoso, Sr. Hill. Claro que estou. Embora a morte não tenha escolhido Cotton desta vez, certamente escolheu alguns azarados. Infelizmente, o professor Calamitoso é infame por ser incapaz de terminar qualquer coisa. Ele pode chegar perto, dado seu talento mecânico e QI genial, mas essa limitação seria sua ruína aqui. Especialmente porque não há crianças inteligentes de cabelos grandes para ele sequestrar e forçar a terminar a rodada por ele. Cartman é o próximo óbvio do grupo. Tenho a sensação de que ele passaria da primeira rodada por pura sorte, mas nesta, bem, você pode ter notado que há comida envolvida. Conhecendo Cartman, ele provavelmente comerá seu biscoito e outros antes mesmo do início do jogo. Vamos considerar então as vítimas do roubo de biscoitos do Cartman. Ele é definitivamente o tipo de cara que roubaria um biscoito de um gato, então é aqui que Tom tem que dizer adeus. Mesmo que você não seja impulsivo, ser forte sem o devido autocontrole também pode ser desafiador. Udo, Pete e Book. Também perderiam com isso, pois nenhum deles é muito brilhante comparado aos outros grandes vilões na competição. Wile E. Coyote é um personagem trágico que se destacaria nas próximas rodadas, mas precisão não é seu ponto forte. Suas armas sempre explodem na sua cara, e essa má sorte não seria boa para ele nesta competição. O próximo perdedor é Snaptrap. Entendo o seu pensamento. Permitimos que o Jerry se passasse por um rato de desenho animado, então por que não o Snaptrap também? Primeiramente, o Snaptrap é muito desequilibrado. Em segundo lugar, ele é um rato, não um camundongo, e não duvidaria que fizesse como o Cartman e se deliciasse com seu próprio biscoito por um trabalho bem feito. Por fim, a fraqueza mais óbvia aqui é a falta de uma mão firme, e muitos se abalariam como resultado.
Azula e Vex-6 tiveram colapsos graves após suas derrotas, então seriam os mais propensos a se apressar para terminar o trabalho e quebrar seus biscoitos no processo. 33 jogadores permanecem. Esperamos que todos tenham uma boa noite de sono. Mas sabemos que isso não vai acontecer, pois é hora da briga da meia-noite. Falta de comida e sono, além do estresse de se manter vivo, pode levar qualquer pessoa ao ponto de violência e neste jogo é cada vilão por si mesmo. Para sobreviver, uma pessoa deve ser forte o suficiente para lutar, ou astuta o bastante para se esconder. Então, não vamos perder tempo. Ninguém vai chegar ao Plankton ou Jerry. Existem fendas e saídas de ar suficientes onde esses dois possam se esconder até que a carnificina diminua, então não devem se preocupar. O Sr. Frog e o Roger são agentes do caos absoluto que farão qualquer coisa para satisfazer seus desejos hedonistas. Vou assombrar todos os seus sonhos, até finalmente atrair você para as profundezas do esgoto e para a sua condenação. Em outras palavras, a maioria das baixas desta noite provavelmente será atribuída a um deles. E se existe um personagem que foi feito para uma briga à meia-noite, é a Harley Quinn. Para ela, isso seria menos uma luta pela sobrevivência e mais um encontro tranquilo entre amigos. Shigou também se enquadra naquela categoria de mulheres que muitos implorariam para apanhar. Há muitos lutadores fortes aqui. Vlad Plasmius, Dusty, Akub, Shredder, Adam, Omni-Man, a lista continua. E os jogadores que têm menos sorte? Parte do nosso coração fazer isso, mas o Dr. Doofenshmirtz cantou seu último Doofenshmirtz Evil. Incorporado! Ele não é malicioso o suficiente para assassinar outras pessoas, pois não se encaixa na descrição de pura maldade. Ou em qualquer lugar perto disso, na verdade. O mesmo pode ser dito para Lord Hater, que vai ter que passar sua tocha de esqueleto maligno do jogo de Lula para Skeletor. Alguns dos competidores fisicamente mais fracos também terão que desistir aqui, incluindo Dan Backslide, Caterpillar Schmidt, Gargamel, Mr. Crocker e Garrett Bobby Ferguson. Jogadores eliminados? 4 deles são homens idosos, e o outro é quase uma cabeça desencarnada que, vamos ser honestos, todos estão completamente assustados neste ponto. Por fim, uma eliminação dupla. O primeiro é Nurgle, jogador eliminado. Pode parecer chocante, já que Nurgle é familiarizado com o submundo e tão obscuro quanto qualquer sombra, então esconder-se e lutar aparentam estar dentro de suas capacidades, não é? Bem, entre tio-rucos. Jogador eliminado? Este orgulhoso supremacista branco-negro podia tolerar pessoas negras em sua competição por um tempo, mas quando um deles decidiu que poderiam usar sua cor em vantagem neste desafio, mas, ó rapaz, ele tinha outra coisa chegando. O júri irá se retirar para deliberar sobre... Vá pra lá! Agora, negro, vá pra lá! O que infelizmente significaria o fim para Noel. E menos infelizmente para Rucos, que acabou de atrair muita atenção. Os outros podem ser maus, mas a maioria não é racista. Bom dia, jogadores. Após a briga de ontem à noite, restam 24 jogadores. Preparem-se para o nosso próximo jogo, Cabo de Guerra. Diferentemente do jogo do povo original, não atribuiremos personagens a times específicos. Vamos avaliá-los com base em suas competências e chances de sobrevivência. Para vencer a guerra de corda, não basta apenas força. Estratégia e disposição para trabalhar em equipe também são necessárias. Até os jogadores mais fracos podem sobreviver se conseguirem se coordenar bem com os mais fortes. Não é mais importante ter habilidade em combate. Se você é grande e forte, leva vantagem. Isso significa que Skeletor, Omni-Man, Coringa, Arlequina e Aku estão todos chegando ao outro lado desta vez, mas a habilidade de combate ainda seria útil, certamente. Você realmente é maravilhoso. É por isso que lutadores experientes como Mojo Jojo seriam capazes de conseguir. Os outros dependerão da pena limitada de seus pares, mas Jerry Mouse e Plankton são astutos e manipuladores o bastante para avançar à próxima rodada, na nossa opinião. Jogadores como Harley, que não são totalmente maléficos, provavelmente os ajudariam. No pior dos casos, eles só quereriam um favor em troca. Finalmente, eu acho que o Roger também se sairia muito bem aqui. Ele pode não parecer muito, mas poderia criar uma persona de homem forte para ganhar aliados com facilidade. Por outro lado, enquanto os concorrentes fortes levam vantagem, os mais fracos estão sofrendo muito nesta rodada. O Morte Malvado, apesar de ser um dos personagens mais desprezíveis da lista, não é por sua própria força. Ou muito pouco dela, pelo menos. O Morte Malvado utiliza a genialidade das invenções do Rick, aprimorando-as em um arsenal aterrorizante escondido sob a aparência de um garoto magro de 14 anos. Não seria a primeira opção para o time de Cabo de Guerra. Neste ponto, os céticos começam a surgir.
Entre os vilões, o Imperador Belos, Amon e Darcy são particularmente suspeitos, considerando quão poderosos eles realmente são e como estão dispostos a manipular e sacrificar qualquer um para alcançar seus objetivos. Esses dois são prioridades máximas para a eliminação, e serem os últimos escolhidos para o time é um bom método. Will Cypher também está fora, pois ele tem capacidades muito limitadas sem seus poderes mágicos. Assim, Silco, Rei Gelado e Cotton Hill estão entre os aliados menos desejáveis fisicamente. Sem mencionar que um deles não tem canelas. Silco seria decente, mas é improvável que alguém o escolha para seu time, em vez de personagens como Coringa ou Esqueleto. Como resultado, são os últimos a se despedir. 16. Jogadores restam. Na verdade, vamos revisar rapidamente quem ainda está em pé. Plankton, Shigo, Mojojojo, Skeletor, Coringa, Sr. Sapo, Slade, Spinel, Destruidor, Roger, Aku, Vlad, Omni-Man, Adam, Arlequina e Jerry Mouse. Competidores, preparem-se para o próximo jogo, Bolinhas de Gude. Você jogará o jogo de sua escolha com o seu parceiro. O jogador que pegar as 10 bolinhas de Gude vence. O perdedor será eliminado. Bolinhas de Gude é um jogo interessante, pelo menos no contexto do Squid Game. Há diversas formas para duplas de jogadores disputarem partidas de bolinhas de gude. Uns escolherão a sorte, outros a habilidade. Ou você pode escolher o caminho mais interessante e optar pela manipulação. Roger é um mestre do disfarce e da manipulação. Ele usará todos os meios necessários para conseguir o que quer e sabe exatamente como se infiltrar na pele de outra pessoa. Literalmente, se ele sentir vontade. Isso mesmo! Mesmo que Roger perca, ele provavelmente derrotaria seu oponente sozinho e se fantasiaria para a próxima rodada. O que você está fazendo aqui? Veio prestar respeito a um dos meus melhores personagens? Os supervilões mais experientes também têm uma vantagem aqui. Shego domina em seu trabalho, então é difícil imaginar ela tendo dificuldade em qualquer jogo que escolha. Slade, Coringa e Plankton são casos semelhantes. Mas agora é hora de algumas perdas. Adam, que ficamos felizes em ver se exibindo por um tempo, agora é oficialmente um anjo caído. Ele é 1000% o tipo de cara que aceitaria o desafio de jogar o jogo mais absurdo imaginável e falhar espetacularmente por causa de alguma brecha. Igualmente, apesar de Aku e Vlad serem poderosos e brilhantes, suas ambições provavelmente os deixariam cegos para possíveis riscos. Vlad, em particular, queimou sua última ponte para destruir o Desasteroid, apenas para descobrir que ele é intocável pela energia fantasma. Quanto a brechas e jogos mentais, a repetida manipulação de Harley Quinn pelo Coringa significa que ela terá uma das eliminações mais tristes do dia. O mesmo se aplica a Spinel, que foi esquecida por milênios antes de descobrir que sua melhor amiga decidiu abandoná-la por completo. E neste ponto, honestamente, só nos resta passar pelo processo de eliminação. Omni-Man não é tão astuto quanto os outros personagens, então ele está fora da lista. O icônico caos do Sr. Sapo não seria o ideal para um jogo mental, então não estamos apostando nele. E apesar de Jerry Mouse ser um sujeitinho astuto, ele não chega perto da magnitude diabólica pura dos outros competidores restantes. Mas eu devo dizer que é absolutamente hilário que ele tenha chegado tão longe. Restam apenas 8 jogadores. Este jogo é outra situação complicada para um cenário hipotético, já que depende muito da sorte. Contudo, há uma estratégia para isso. Que é a vantagem de ir por último, depois que muitos pedaços de vidro já foram quebrados. Aqueles com um ego grande o suficiente para querer tentar um jogo primeiro provavelmente selarão seu próprio destino. É aqui onde chegaremos aos dois últimos, então mais 6 tem que sair nessa rodada. De todos os vilões restantes, Roger é de longe o mais egocêntrico. Embora ele seja altamente observador, o que provavelmente faria com que passasse por algumas das pedras, é aqui onde o extraterrestre hipersexual volta à Terra. A seguir, não fomos bastante gentis com Plankton em termos de não ser pisoteado, mas vamos lá, cara. Isto estava fadado a ocorrer, e é melhor aqui do que na batalha final. Seguindo o sul, Mojojojo e Shigo são os dois candidatos menos prováveis de pensar sobre os perigos de escolher números altos. Por fim, diremos que Skeletor e o Coringa caem, por nenhuma outra razão além do fato de que eles têm menos ideais de grande escala.
Parabéns pra Slade e Shredder. Vocês alcançaram a final. Por favor, se preparem pra... É apropriado que os dois últimos sejam ambos atrocidades blindadas. Neste jogo, dois oponentes devem enfrentar um ao outro, com um atuando como defensor e o outro como atacante, com o atacante fazendo tudo o que pode para chegar ao topo do campo, ou à cabeça do Lula, e tocar nela com seu pé, com o defensor fazendo o que puder para impedi-los. Ou pelo menos, é assim que o jogo do Lula é tradicionalmente jogado. Aqui, porém, é mais um tipo de luta até a morte. Ambos representam ameaças aterrorizantes, mesmo fora do contexto do jogo do Lula. Ambos estão armados com trajes fortes o suficiente a ponto de a regra de não usar armas não os afetar. Assim, Slade tem força, velocidade e resistência sobre-humanas, então sua falta de superpoderes é um problema menor. O cara pode enfrentar os 5 titãs simultaneamente sem dificuldade, então lutar apenas contra o Shredder não deveria ser um desafio, certo? Bem, não necessariamente. É também super-humanamente forte e rápido, com uma armadura particularmente afiada que lhe permite contornar a mencionada regra de não usar armas. Esses dois lutariam de igual para igual em um combate singular. Shredder e Slade são artistas marciais experientes, blindados e habilidosos, capazes de travar um combate. Com o jogo surpreendentemente equilibrado, tudo se resume a um único fator: quem tem mais resistência? E para simplificar, tem que ser o Slade, já que de acordo com o comentário do disco de vídeo digital da terceira temporada, ele tem o poder de se curar. Se Shredder acertasse um bom golpe em Slade, bastante provável, Slade só precisaria aparar e esquivar-se para ganhar tempo e se curar. Por outro lado, uma série bem calculada de golpes de Slade acabaria com Shredder. Se ele estivesse em sua forma de Super Shredder, talvez a história fosse diferente, mas no episódio de hoje, Slade derrotou a concorrência e se sagrou campeão do Ultimate Squid Game dos vilões de desenhos animados.